E nós estamos nessa série que tem sido um desafio para nós. Encontros transformados em milagres. Quando a gente chega em um nível de encontrar no mundo espiritual coisas, Deus vai mostrar milagres que vão acontecer. Então você foi chamado para isso. Encontros, repita comigo, encontros transformados em milagres. Essa é a nossa série. Amém? Essa é a nossa série. Só que hoje eu tenho um tema que Deus colocou no meu coração para a gente conversar um pouquinho sobre isso, que é um encontro que mudou tudo. Olha aqui, ó, nosso tema. Vamos lá? Encontro que mudou tudo. Imagina um encontro que vai mudar toda a sua história de vida. Foi o exemplo da vida de Paulo. Paulo teve uma experiência com Deus. E a partir dessa experiência, muitas coisas começaram a mudar na sua história e a sua vida teve uma virada. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Então eu quero ler com você o texto que vai nos dar base para isso e contar um pouquinho dessa história e talvez tirar algumas aplicações aqui que vai servir para o nosso dia a dia no cotidiano. Vamos lá então. Palavra do Senhor em Atos 9, de 1 a 9, diz assim: Saulo, porém, ameaçava de morte os discípulos do Senhor. Ele foi ao sumo sacerdote e pediu cartas endereçadas às sinagogas de Damasco, solicitando sua cooperação na prisão de todos os que encontrasse ali, e seguiu o caminho, tanto homens como mulheres. Queria levá-los como prisioneiro a Jerusalém. Quando estava a caminho de Damasco, perto da cidade, de repente brilhou ao seu redor uma luz do céu. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem é, Senhor? Perguntou Saulo. A voz respondeu: sou Jesus, a quem você persegue. Agora, levante-se, entre na cidade, e ali dirão o que há de fazer. Os homens que estavam com Saulo ficaram mudos de espanto, pois ouviram a voz, mas não viram nada, ninguém. Saulo se levantou do chão, mas quando abriu os olhos estava cego. Então levaram pela mão até Damasco e ficou cego por 3 dias e não comeu nem bebeu nada. Foi essa a experiência de Saulo que se tornou esse homem que a Bíblia fala, né, dessas cartas tão poderosas que a gente vê aí, que a gente recebe como ensinamento para a nossa vida, as cartas de Paulo, à igreja. E como é poderoso quando a gente aprende muito com ele. E aí, queridos, uma das coisas muito legais aqui é quando nós percebemos isso, porque um encontro que pode mudar a direção da nossa vida. Foi o que aconteceu com Paulo. Existem encontros que são muito marcantes para nós, coisas que podem acontecer na nossa vida, como, por exemplo, o nascimento de um filho, é algo extraordinário, né? Talvez um acontecimento, uma mudança na nossa vida, mas nada se compara quando a gente realmente se encontra com Jesus. E aí vai ter uma mudança, com certeza, na nossa vida e no nosso futuro. Foi o que aconteceu com Paulo. Ele, antes chamado de Saulo, agora saiu de casa na direção de ir perseguir, né, os cristãos, no caso, aqueles que estavam no caminho, e ele estava indo com dentro do seu coração, como se estivesse fazendo algo muito certo, mas, de repente, Jesus entra na história para mudar a vida de Paulo, de Saulo. Que coisa linda. Então, primeira coisa que eu quero trazer para você hoje como ensinamento é um encontro que pode mudar a direção da sua vida. Quantos precisam do encontro que vai assim, talvez mudar algo na sua vida? É isso que eu quero falar hoje. Olha só, Atos capítulo 9, versos 3 e 4, vai dizer sobre isso. Quando Paulo estava a caminho de Damasco, a Bíblia diz que de repente brilhou do seu lado uma
luz. O que então a gente precisa para que a gente possa ter esse encontro que muda a direção na nossa vida? A gente precisa de uma luz. Essa luz é quem? Ah, vocês estão sabendo, hein? Amém. Jesus. Essa luz é Jesus. Se você se deparar com essa luz, mudanças vão acontecer na sua vida. Meu Deus, eu não sei se você consegue entender, mas a Bíblia vai dizer que quando essa luz chega, ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Paulo, ele estava indo no caminho errado. Ou seja, mesmo achando que estava fazendo o que era certo, ele estava indo no caminho errado. Quantas e quantas vezes nós estamos indo no caminho errado, mesmo achando que estamos fazendo a coisa certa? E o Senhor, então, chama ali a Paulo, e eu queria dizer para você, olha só, tem hora que a gente está correndo atrás de um plano. Não sei se você entende isso, e de repente tudo trava, uma porta se fecha, e aí a gente, em vez de buscar ouvir a voz de Deus, a gente quer fazer o quê? Meter o pé na porta. Eu vou falar uma coisa para vocês, já fiz muito isso. Em vez de parar para ouvir a voz de Deus, eu quis, decidido em fazer a minha vontade, não aquilo que era do Senhor, meter o pé na porta e tentar arrombar a porta de qualquer jeito e fazer do meu jeito, sem ouvir a voz de Deus. Deus, ele pode usar, às vezes, coisas que vão acontecer na nossa vida, situações, sabe para quê? Para que ele possa levar você a repensar, talvez fazer uma avaliação do que verdadeiramente você está fazendo da sua vida. Às vezes Jesus precisa nos derrubar do cavalo para mostrar que o caminho certo é outro, e ele às vezes muda a rota para nos salvar. Às vezes nós estamos ali num nível de entendimento e Deus então nos traz para o entendimento verdadeiro. É aquilo que ele tem para nós. Segunda coisa que eu quero te ensinar hoje é que um encontro que quebra o orgulho. Meu Deus, olha só, Atos capítulo 9, verso 5, Paulo vai ter que perguntar quem é o Senhor. Olha só o reconhecimento. E ele pergunta: quem é, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu: sou Jesus a quem você persegue. Paulo era respeitado naquela época. A Bíblia vai contar de quem era Paulo. Paulo era um homem estudado, alguém que foi ensinado nos pés de Gamaliel. Pensa num homem culto que tinha toda a bagagem, vamos dizer assim, de conhecimento, de verdades que estava sobre ele, porém uma coisa lhe faltava, era ele reconhecer e talvez aprender a ouvir a voz de Deus. Muitas vezes nós temos conhecimento, presta bem atenção nisso, porque isso é muito importante. Nós temos conhecimento, mas ainda não estamos ouvindo a voz de Deus. O mais importante para nós, queridos, é aprendermos a ouvir a voz de Deus. E para ouvir a voz de Deus, às vezes nós temos que parar. Às vezes temos que sair dessa atividade frenética do nosso dia a dia para ouvir, para parar, para ler a palavra, ou quem sabe pedir mesmo ao Senhor, dizendo: fala comigo, fala comigo. Então a gente pensa que muitas vezes está no controle. Já viu que às vezes nós estamos assim pensando que está tudo sobre o nosso controle, mas quando a vida aperta, nós percebemos que sem Deus a gente não é nada. Fala para o teu vizinho, está perto de você, para que ele entenda isso. Sem Deus, você não é nada. Então tira logo esse orgulho dentro do seu coração. Porque às vezes a gente se veste de uma capa de orgulho. Sim ou não? Achando que é alguma coisa. Ei, ser sem Deus não é nada.
A gente precisa ouvir a voz de Deus nisso. E Jesus, então, ele quebra o orgulho, não para nos envergonhar, sabia? Mas para nos ensinar e nos levantar. O que Deus faz é assim, ele nos mostra que a força nossa está na dependência dele. É isso que ele quer nos mostrar. Muitos de nós, às vezes, pela nossa própria estrutura, né, de vida, a gente acaba se envolvendo no mundo, nas coisas, e às vezes esquece de olhar as coisas simples que a gente precisa observar. Coisas simples que vai mudar a sua história. Então, eu queria incentivar você hoje, dizer para você como é importante você, talvez, tirar do seu coração tudo aquilo que é semente, que foi plantada. Às vezes a gente cria crítica nossa para com os outros, também para nós mesmos. Às vezes nós nos colocamos em situações assim difíceis, que nós precisamos talvez curar o nosso coração. E aí Jesus está pronto para isso, para nos ajudar. Ele não quer ver você destruído, ele quer te ajudar, ele quer te abençoar. Eu gosto muito de ensinar princípios para as pessoas viverem. Então, nada de colocar medo, porque tem gente que quer colocar medo sobre os outros, tipo assim, se você não viver isso, você vai para o inferno. Deixa disso, não é isso que Deus quer ensinar. O Deus que eu sirvo é o Deus do amor, o Deus que muda, Deus que restaura, Deus que transforma. É esse Deus que nós servimos. Não é o Deus do medo. A gente precisa vir para Jesus porque a gente ama Ele, não porque tem medo dEle. Amém? Amém. Então, queridos, terceira coisa que eu quero trazer para você também, para te ajudar, é um encontro que muda a identidade. Aconteceu na vida de Paulo. Olha só, Atos capítulo 6, ou melhor, 9:6, diz assim: então Saulo, tremendo e assustado, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E o Senhor respondeu: levante-se e entre na cidade, e ali dirão o que você vai fazer. Paulo passou de perseguidor para ser agora um servo. Isso é mudança de identidade. Aquele que era perseguidor agora se tornou um servo, alguém que vai ter que ouvir a voz de comando. Servo é isso, é alguém que ouve a voz de comando. E depois do encontro com Jesus, ele se tornou alguém pacificador, amoroso, cheio de fé. Você vai saber isso na história. Se você começar a ler a Bíblia, ali nos históricos, né, de todas as cartas que Paulo vai escrever às igrejas, você vai ver um homem que amou pessoas. Paulo estava preso e ele amou um homem dentro da prisão. Sabe quem que era aquele homem? Alguém muito que roubou, fez coisas erradas. Paulo ensinou, treinou ele, e depois ele vai ser liberto. E Paulo então envia ele e ainda manda uma carta junto. Cuida desse homem, o Onésimo, né? Como um filho, porque ele é um filho para mim. Que amor é esse? Mudanças que vão acontecer na nossa vida, a identidade mudada. Então, querido, pessoas que antes eram rebeldes, frias, cheias de raiva, e depois de um encontro verdadeiro com Jesus, eles precisam viver isso, precisam ser pessoas cheias de fé. Há um texto que eu aprendi logo muito cedo, quando eu decidi por Jesus, andar com Jesus. Foi algo que mudou muito a minha história. Diz assim, 2 Coríntios 5:17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás. E o Senhor está nos dando coisas novas. Então, muita gente vivendo, olhando para as coisas velhas. Esquece o teu passado, quem você era. Você precisa de mudança.
atual na sua vida e ter uma visão de futuro do que você vai querer ser. Os sonhos que estão na sua vida, que Deus quer promover para você, você precisa desejar isso. Isso vai fazer diferença. Isso vai fazer com que você se torne uma pessoa diferente. Você vai ter dentro de você um coração totalmente diferente. E aí você vai se tornar uma pessoa com uma identidade de filho amado de Deus. Isso vai fazer diferença. Sabe o que vai acontecer? Além de você receber identidade, você vai poder gerar na vida de outros. Sabe o que as pessoas estão esperando hoje? De alguém com uma identidade de mudança, de restauração, onde aplica na vida das pessoas. Porque só ter conhecimento é fácil. Muita gente cheia de conhecimento, mas de pouca prática. A vida do reino é mais prática do que conhecimento. Porque o que vai transformar vidas não é o conhecimento só. Conhecer é bom, mas o conhecimento é só os princípios para transformar. Mas a prática é que vai te levar a viver de verdade o plano perfeito de Deus. Então eu queria dizer para você, Jesus não quer só mudar a gente, Ele quer mudar a gente e Ele quer dar uma nova identidade para você. Filho de Deus, essa é a identidade que Ele sonha para cada um de nós. Que você entenda a paternidade. O que é o grande problema hoje da humanidade, gente? É por isso que estão criando tanta coisa aí, né? Inclusive, ultimamente, meu Deus do céu, né? Estão tantas histórias aí. A gente fica até maluco, né, com essas histórias. E aí, por quê? Porque as pessoas estão perdendo a identidade. Nós precisamos gerar uma identidade de filho. Filho amado. Você precisa se sentir amado por Deus. Cuidado. Quando nós vamos aprender o Pai Nosso, gente, a identidade de Deus ali estabelecida no Pai Nosso é isso. Deus quer falar conosco, nos ensinar. Qual é a primeira coisa que Ele quer nos ensinar? Pai Nosso que está no céu. Dizendo assim, olha, esse Pai é um Pai de autoridade. Ele tem um lugar específico. E só que tem um detalhe, Ele vem se relacionar conosco. Porque Ele diz assim, venha a nós o teu reino. Jesus está ensinando, olha, peça a Deus o reino dele estabelecido sobre nós, sobre a terra. Ou seja, como é no céu, tem que ser na terra. Como é que tem que ser o seu lar? Não sei se vocês estão entendendo. Como é que tem que ser o seu lar? Céu na terra. A sua casa tem que ser parecido com o céu. A gente já aprendeu isso. Está ali no Pai Nosso. Agora, o que a gente está vivendo isso na prática? O que está faltando? Vocês estão entendendo isso, gente? Porque eu quero que vocês percebam o amor e o cuidado de Deus. Deus deseja amadurecer a gente, transformar. O problema é que o nosso coração, ainda cheio de inclinação das coisas do mundo, da terra. Eu vou falar uma coisa para você, a gente nasceu com defeito. É verdade. A gente tem uma tendência de querer ir para as coisas que não prestam. Essa é uma tendência natural do homem. Só o homem em Deus, gerando uma nova identidade, pode fazer mudanças de caminho, de rota para a sua vida, onde você vai perceber o amor de Deus, cuidado de Deus por você, vai gerar a paternidade de Deus na sua vida, você vai sair da orfandade, vai gerar uma família, porque quando você se torna filho, você se torna família, você não anda mais só, você tem alguém para compartilhar, para pedir conselho, para poder pedir ajuda. Nós precisamos ser, como igreja, viver dessa forma. É o que Deus tem para nós.
E quarto ensino que eu quero te dar hoje é um encontro que traz cura e propósito. Capítulo 9, de 8 a 9, diz assim: Saulo se levantou do chão, mas quando abriu os olhos estava cego. Então o levaram pela mão até Damasco. Ficou cego por 3 dias e não comeu nem bebeu. Então Deus levanta um homem, está ali em Atos 9, 17, 18, chamado Ananias, e foi até a casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele voltou a ver. Depois ele se levantou e foi batizado. Ou seja, aquele homem que tinha uma visão natural, ele perde essa sua visão natural para receber uma visão espiritual. Vou te trazer uma chave espiritual para você poder entender algo hoje. Presta bem atenção, porque isso aqui é muito sério e é importante talvez para a sua vida. Isso pode mudar a sua história. Olha só. Lembra lá de Gênesis, quando o Adão e Eva estavam lá no paraíso? A Bíblia vai mostrar que Adão e Eva estavam ali e eles eram de uma certa forma inocentes, porque eles não conseguiam se ver nus. Quando o pecado entrou na vida do Adão e Eva, e os olhos deles se abriram. O que foi que aconteceu? Eles perderam a visão espiritual e encontraram a visão natural. Paulo aqui está perdendo a sua visão natural e recebendo a visão espiritual. Nós, quando encontramos Jesus, recebemos uma visão espiritual. Agora você não pode ficar olhando como você vê de forma natural. Precisa olhar de forma espiritual. Enxergar as pessoas de forma espiritual. Amar as pessoas de forma espiritual. Porque se a gente for olhar da forma humana, o que a gente vai fazer? Destruir as pessoas rapidamente. Porque a gente vai ver como o homem natural vê. Mas se você emprestar os teus olhos para o Senhor, diga aleluia por isso, você vai ver de forma diferente. Haverá cura, milagre. Então o Paulo, ele passa por essa experiência. Ele ficou cego por 3 dias. Foi um tempo de silêncio, de reflexão, de cura. Mas depois ele volta a enxergar com um novo propósito. E quando tudo fica escuro na nossa vida, escute isso, porque isso é importante você perceber. Talvez uma luta, uma dor, um luto, ou quem sabe desemprego, guerra. Parece até que a gente pensa assim, como se fosse castigo, mas muitas vezes é Deus tratando a alma da gente, preparando a gente para algo novo. Eu não vejo Deus como aquele carrasco, mas um Deus que também corrige, porque a Bíblia ensina também isso. O que a Bíblia fala? Que Deus ama, ou melhor, Deus corrige os filhos que Ele ama. Deus corrige. E Deus então vai nos mostrar o caminho. E muitas vezes, para isso, a gente precisa viver um milagre. O maior milagre do Paulo não foi voltar a enxergar. Foi ele passar a ver diferente com os novos olhos. Esse foi o grande milagre na vida de Paulo. E esse tem que ser o grande milagre na sua vida também. Começar a enxergar como Deus vê. É muito importante. Quinto ensino, para a gente poder já fechar e eu te dispensar para casa
para ter um tempo de reflexão sobre tudo isso que nós estamos ensinando. E talvez essa semana, você, posicionado com essa verdade, começar a estabelecer uma nova história na sua vida, porque você teve um encontro real com o Senhor. Aí você agora vai estimular seu coração, uma nova identidade, um relacionamento com propósito e com o quinto tópico aqui, um encontro que gera uma missão. Porque de tudo isso que vocês estão aprendendo aqui, se ficar em você, não tem valor. É necessário que a gente possa passar para a vida das pessoas. É necessário que você possa transmitir para outros, porque essa é a função básica do reino de Deus, que a gente receba, e a Bíblia diz: de graça recebeis. Você tem que compartilhar, de graça dá. Então você precisa ter essa expressão dentro do seu coração. Então um encontro que gera uma missão. Temos que ter isso no nosso coração. Atos capítulo 9, verso 15. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque o Ananias ficou em dúvida, né? Meu Deus, Paulo é esse homem que estava ameaçando, né? Mas o Senhor então chama o Ananias e fala com ele: vá, pois Saulo é um instrumento que escolhi para levar a minha mensagem aos gentios, aos reis e ao povo de Israel. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Tem lugares que eu não vou conseguir chegar, mas você vai. Você vai. Você que está dentro dos hospitais, talvez não sou eu que vou trazer a mensagem lá. É você. É você. Talvez você que está numa repartição que eu não vou conseguir chegar lá, mas é você que vai levar a palavra de Deus lá naquele lugar. Talvez olhando para uma pessoa, para uma necessidade. A gente às vezes não se importa com as pessoas estão perto da gente, sofrendo com lutas, e a gente às vezes não se importa. É lá onde você está, lá no banco, tem gente. Faculdade, né? Todos os lugares. Eu, esses dias, tive que cortar meu cabelo em outro lugar. Né, pastora? Porque o meu cabeleireiro foi morar no céu. E aí, ao ir cortar o cabelo, entrei lá naquele lugar, um lugar novo, e eu orei por aquele lugar. Eu não sei se tem alguém lá da barbearia aqui? Se tiver, levanta a mão aí, só para mim poder ver que você está aqui. Então, cheguei lá e tive um momento tão gostoso lá naquele lugar, e aí aproveitei para fazer uma oração. Levantei as minhas mãos, disse: eu quero orar por esse lugar. Posso orar e posso abençoar esse lugar? Gente, todo mundo quer oração. Todo mundo quer oração. Por favor, ora. E orei por aquele lugar, aproveitei para fazer o convite para que essas pessoas possam estar conosco. É assim que funciona. Uma palavra que pode mudar um ambiente. Você pode ser o agente de transformação nos lugares onde você está. Ou então você pode ser o crente agente secreto. Que ninguém sabe quem você é, só descobre no dia que vem na igreja e sabe que você está aqui. Não podemos ser assim, né? Seja alguém que vai fazer a diferença nos ambientes. E aí, queridos, olha só o que acontece. Jesus não só salvou Paulo, ele deu uma missão para o Paulo. Qual que é a missão? Em vez de ser perseguidor, agora ele se torna um missionário. E você já sabe o que é que acontece com o missionário, né? Acaba sendo perseguido. Quem destruía agora está construindo, está virando a página. Qual que é o exemplo para nós nos dias de hoje?
Gente que antes era problema, hoje pode ser resposta, mudança. Gente que era problemático, de repente mudando a sua história. Por quê? Porque a nova vida de Cristo entrou em você. Quem afastava as pessoas de Deus agora atrai. Alguém que é exemplo para outros. As pessoas olham para você e dizem assim: eu quero ser parecido com essa pessoa. Porque ela tem a expressão de Deus, ela tem o amor de Deus nela. Já imaginou isso? Nós somos capazes de virar a página. Nós somos capazes disso. O passado de Paulo não impediu Deus de fazer algo novo na vida dele. Pelo contrário, Deus estabeleceu e também não vai impedir Deus de usar você. Seja quem você foi no passado. Escute isso. Seja o que você foi no passado. Hoje, Deus quer virar a página na sua vida. Te dar uma nova identidade. Te dar um caminho novo. Te levar para entender os princípios de Deus. Deus quer usar a sua história, inclusive talvez os seus erros, para ensinar outras pessoas. Eu uso muito os meus erros, das minhas falhas, para ajudar outras pessoas. Eu não gosto muito de ficar falando dos meus erros. A pastora Cadene veio e quer puxar ficha, né? É dos meus erros. Eu não gosto muito de ficar que ela fale muito dos meus erros. Mas querendo ou não, gente, e tem momentos que a gente acaba tendo que falar. Olha, eu era assim. Eu era esse bicho, né? E de repente Deus começa a moldar a vida da gente. Transformar. Deus quer usar a sua vida. E com certeza você se tornará alguém que vai, na história, ser alguém que alguém pode dizer assim: essa pessoa era assim, mas agora ela mudou. Você quer ser esse tipo de pessoa? Precisa decidir no seu coração. Precisa colocar a sua vida no rumo e na direção certa. Quantos estão comigo aqui? Isso vai mudar. Isso vai mudar. Então eu quero concordar com você e crer nessa verdade. Quero fechar dizendo para você: o encontro de Paulo com Jesus mudou tudo. Mudou a direção, o coração, a visão, a missão e a vida dele. Isso é para você também hoje. Mudar a vida é o que Deus tem para nós. Eu queria que você, antes do final do culto, talvez tirasse aí uma foto com seu vizinho. Né? E aí você vai publicar na rede social. Dizer assim: eu estou aqui para mudar a minha vida. Eu estou tendo um encontro com Deus para mudar a minha vida. E aí você vai publicar isso. Vai começar a documentar no mundo espiritual. Vai começar a falar para as pessoas quem você é. A identidade que você tem. A identidade de filho. Lutar no mundo espiritual a favor daquilo que Deus já te deu. Você é a expressão exata do amor de Deus. E a sua fé não pode ser negociada por nada. Amém? Não pode ser negociada.